Alô, amigos, estamos começando pela TV Japi, revista ao vivo. E hoje, olha, estou aí trazendo um amigo aí, um amigão de longa data, que foi delegado aqui em Jundiaí já há tempos, hoje é delegado aposentado, hoje é um dos homens fortes do Partido dos Trabalhadores na área de segurança pública. Além de delegado aqui em Jundiaí, foi delegado em Itupeva, foi secretário de Segurança Pública em Diadema, foi comandante da Guarda Civil Metropolitana em São Paulo, no governo da Marta Suplicy, e hoje é um dos assessores do Partido dos Trabalhadores na Assembleia Legislativa na área de segurança pública. E acabou, na verdade, sendo o homem forte da segurança pública, aí para até acabar auxiliando todos os deputados na Assembleia Legislativa. Meu amigo Maximino Fernandes Filho. Maximino, bem-vindo ao programa. Fazia tempo que eu não te via e você fez história em Jundiaí. Vamos lá, para a sua apresentação e depois a gente contar um monte de casos, sem citar nomes, óbvio, para a gente não trazer processos para nós, certo? Mas contando aí os casos pitorescos aí ao longo de muitos anos em Jundiaí. Bem-vindo, Max. Boa noite, Douglas. Boa noite, telespectadores da TV Japi. Inicialmente eu quero agradecer o convite que você me fez, uma oportunidade para que nós possamos rever, pôr a conversa em dia. Eu tenho muito prazer em voltar a essa terra onde eu morei por 12 anos, onde eu praticamente iniciei a minha carreira de delegado de polícia. Aqui fiz amizades que mantenho até hoje e me dão muito orgulho essas amizades que eu fiz aqui em Jundiaí. E estou aqui, Douglas, para contar um pouquinho de causos vivenciados por mim em Jundiaí, em outros municípios, outras cidades onde trabalhei, e para falar um pouquinho daquilo que eu fiz após a minha aposentadoria e continuo fazendo até hoje. Legal. Antes, olha, eu vou dar aqui O Carlos Roberto Cozin, um amigo nosso, ele me mandou um e-mail hoje, e através do Facebook, dizendo o seguinte, e vamos lá divulgar que vale muito a pena, porque é um trabalho excepcional que estão fazendo. E ele hoje está como vice-presidente voluntário da Congregação das Irmãs Carmelitas Teresianas aqui de Jundiaí. E olha, e haverá, e essa festa junina, o fruto dessa festa junina é um trabalho excepcional. Então haverá uma festa junina que é para o Centro Educacional João de Deus, que é uma entidade filantrópica fundada pela Congregação das Irmãs Carmelitas Teresianas no Brasil, né, e fundou em 15 de outubro de 1980. E qual é esse trabalho que as irmãs carmelitas fazem? Desenvolvem com os adolescentes da unidade Florescer ações educativas, culturais, artísticas, com a finalidade de ampliar a capacidade de atuação na esfera social, quer dizer, é a reintegração de todas essas crianças e adolescentes para ter um convívio social, uma vida digna e tal, tudo mais. Então, haverá uma festa junina que será no dia 8 e 9 de junho desse ano, a partir das 19 horas, na rua Jobair da Silva Prado, lá no Jardim Esplanada. Informações pelo telefone 4526-6406. Então, festa junina lá na rua Jobair da Silva Prado, Jardim Esplanada, nos dias 8 e 9 de junho. Informações pelo telefone 4526-6406. E trata-se de uma entidade administrada pela Congregação das Irmãs Carmelitas Teresianas. Então, prestigiem lá a festa junina nos dias 8 e 9 de junho, na rua Jobair da Silva Prado, Jardim Esplanada, que é um trabalho muito bom, um trabalho muito interessante, um trabalho muito importante para crianças e adolescentes. Então, Carlos Roberto Cozin, fica aí dado o recado, né, e mais para frente a gente fala de novo. Max, vamos lá. Vamos lá. Você começou na polícia em 76, foi isso? Exatamente, eu tomei posse no cargo de delegado de polícia em julho de 1976, fui designado
para exercer as funções do cargo na Alta Paulista. Aquela época não tinha dos departamentos, eram regionais de polícia, e eu fui para a Regional de Polícia de Presidente Prudente, onde me apresentei ao delegado, então, o delegado regional, e daí fui para a primeira cidade onde eu trabalhei como delegado, Inúbia Paulista. De Inúbia Paulista, eu fui para Lucélia, de Lucélia para Adamantina, e surgiu então a oportunidade de voltar à região aqui, próxima à capital. Naquela ocasião surgiram duas cidades que estavam necessitando de delegados. Me lembro que se fosse hoje, Cubatão, na Baixada Santista, e Jundiaí. Eu fui ao antigo Derim e lá optei por Jundiaí. Vim para Jundiaí em outubro de 76, comecei a trabalhei em Jundiaí em várias unidades policiais, no primeiro, no segundo, no terceiro distrito policial. Eu fui delegado de trânsito por mais de 5 anos, fui diretor da cadeia pública e depois também tive uns 2 ou 3 anos que eu fui delegado de polícia titular do município de Itupeva. Além disso, eu respondia nas férias de colegas delegados, respondi por 15, 20, 30 dias em Louveira, Itatiba, Cajamar, Várzea Paulista, de todos os municípios que então integravam a seccional de Jundiaí. E olha, e o Max, os assuntos de polícia que ele resolvia, que ele trabalhava e tal, ele acabou fazendo uma espécie de um book, um livro onde ele anotava tudo, recortava tudo, e tem casos interessantíssimos aqui em Jundiaí. Max, não vamos falar, porque era uma família rica, né, de nome ainda e tal, né? Não vamos falar hoje, porque ainda é bastante conhecido, mas você acabou dando cana aí, prendendo a moça da família. Como que era a história? Olha, Douglas, esses álbuns que você tem um nas mãos, o outro está aqui, realmente eles retratam uma parte do que foi a minha carreira de delegado de polícia. Eu tenho 8 álbuns desses já completos, eu continuei registrando tudo após a aposentadoria, mas é evidente que a maior parte dos álbuns ela é composta por matérias jornalísticas e tudo o que aconteceu comigo na minha carreira policial. Os flagrantes, as canas, como você disse, as perseguições policiais, tudo, de um pouco de tudo tem nesses álbuns. Esse caso aqui você se reporta, eu me lembro como se fosse como se fosse hoje, melhor dizendo, que eu estava num plantão na rua Francisco Pereira de Castro, 878, me lembro como se fosse hoje o nome local, ali funcionava também a cadeia pública e lá era o plantão policial. E eu estava no plantão. Que foi desativado, viu? Não existe mais. Foi desativado, a cadeia já não existe mais lá, para a tranquilidade dos moradores da região que viviam reclamando, do Anhangabaú. Era uma noite de sábado e nós estávamos de plantão com a minha equipe e começaram telefonemas começaram a ser recebidos lá no plantão, dizendo de um casal de jovens que estava praticando assaltos nas ruas de Jundiaí. Eles visivelmente fora de si, depois nós constatamos que eles estavam sob efeito de drogas entorpecentes e eles praticavam assaltos e a descrição do casal e do carro, que era um Voyage, era sempre a mesma. Eu peguei o motorista que estava comigo, esse eu posso dizer o nome, porque era um grande policial, ainda é um grande policial, porque eu sei que ainda não se aposentou, trabalha ainda na região, o exímio motorista, um homem de grande tirocínio, o nome dele eu digo com muito orgulho, Hélio de Barros. Eu e o Hélio fomos à viatura e começamos a circular pela cidade na tentativa de localizar aquele automóvel com o jovem casal que praticava assaltos. Num determinado momento nós já tínhamos a cor do carro, a placa, e nos deparamos em determinada situação com o carro. Aí teve início uma grande perseguição. Saiu tiro ou não? Ou perseguição? Não saiu tiro, só perseguição. O rapaz que estava conduzindo o veículo dirigia muito bem, mas o Hélio também era um grande motorista. E foi uma perseguição daquelas que você vê no cinema, de carro cantar pneu, de fazer a curva a 80 por hora. Foi realmente... Eles estavam de Voyage e vocês com o quê? Com uma C14. Tá. E a adrenalina realmente, é óbvio que eu e o Hélio estávamos armados e perseguimos. E o carro na nossa frente, nós para lá, para cá, correndo.
Em determinado momento, eles entraram numa rua que não tinha saída. Daí, não tinha saída, nós chegamos com a viatura, encostamos no carro, já descemos com a arma na mão, os dois desceram. Era uma jovem muito bonita, me lembro, de cabelo louro, comprido, e um rapaz, e os dois não estavam armados. As vítimas diziam que eles diziam estar armados, mas não encontramos armas de fogo com eles. E constatamos então que eles estavam realmente sob efeito de drogas entorpecentes. A moça era uma moça de uma família de Jundiaí, muito considerada, uma moça que tinha tudo o que queria, não precisava praticar assaltos para a sobrevivência. O rapaz também não era um rapaz de má formação intelectual e, infelizmente, a droga, que naquela época já estava presente, não com a intensidade de hoje, mas já estava presente em Jundiaí e em outras cidades, a droga levou aqueles jovens a praticar aqueles roubos, e eles foram atuados em flagrantes e ficaram ambos presos. Ele na cadeia masculina e a jovem foi para a ala feminina. É um caso que me entristeceu muito na época, porque ali nós começamos a perceber que a droga seria um flagelo da humanidade, como de fato é hoje um flagelo da humanidade. E naquela época ficava preso, né, Marcos? Ficava preso. Não tinha conversa, né? Ficava preso, mas existiam em Jundiaí, certamente ainda existe, só que eu não os conheço. Conheci os daquela época, alguns advogados muito especialistas em crime e advogados bons, que as famílias abastadas poderiam, contratavam e conseguiam sempre habeas corpus, e as pessoas então eram colocadas em liberdade para responder seus crimes em liberdade. Viu? Eu quero que você conte um caso que foi muito interessante, que você não morreu porque você foi salvo por um dedo. Conta essa história. Que eu me lembro que foi de grande repercussão. Esses casos nós não temos como esquecer, porque são coisas dramáticas que fazem parte da nossa vida e não há como esquecer. Também estava no plantão e tivemos notícia de uma tentativa de homicídio no bairro da Ponte São João. Um cidadão desempregado discutiu com a mulher e desfechou um tiro, não conseguiu acertar, houve correria dos parentes, vizinhos, conseguiram desarmar o cidadão e o conduziram à delegacia, onde eu comecei a lavrar o auto de prisão em flagrante delito por tentativa de homicídio. Um soldado da Polícia Militar ficou ao meu lado, o escrivão, e eu ditando o flagrante para o escrivão. Estava ali o autuado, o soldado, eu e o escrivão. A esposa, a vítima e as testemunhas que seriam ouvidas posteriormente estavam na frente da sala, sentada num banco no corredor da delegacia. Estávamos trabalhando normalmente quando de repente a Guarda Municipal entra no distrito policial, lá na rua Francisco Pereira de Castro, conduzindo jovens drogados, aí novamente a droga presente, jovens drogados que foram encontrados fazendo vandalismo nas ruas de Jundiaí. Eram uns 7, 8. Eles entraram, quando saíram da viatura, entraram correndo na delegacia lá da Francisco Pereira de Castro, quebrando vasos de flores, quebrando vidros, e um barulho que me fez de imediato me levantar da sala onde eu estava e correr para ver o que estava acontecendo. Obviamente que eu pensei que o soldado fosse permanecer na sala, mas ele também, na tentativa de ajudar, ver o que estava acontecendo, automaticamente se ausentou da sala, levantou e foi atrás de mim. E ali nós começamos a conter os jovens que estavam depredando praticamente a delegacia, e o autor da tentativa de homicídio, que estava sendo autuado em flagrante, aproveitando do momento em que ficou sozinho, nós havíamos deixado o revólver sobre a mesa com a munição fora da arma, óbvio, a arma estava desarmada, ao lado. Ele, ao se ver sozinho, pegou a munição, pôs na arma novamente, saiu na porta e atirou novamente na direção da mulher que ele pretendia matar. Mais uma vez ele errou. Me lembro bem que o projétil bateu no batente de uma porta e caiu dentro do banheiro público.
E nós depois procurávamos o projeto e não encontrávamos. Depois ele estava dentro da bacia da privada. Aí quando ele deu o primeiro tiro, eu olhei e vi ele com o revólver na mão e pulei em cima dele. Eu pulei em cima desse cidadão e nós rolamos no chão. O soldado em seguida, e ele com o revólver encostado na minha barriga, mas o soldado também rapidamente pulou e encostou o dedo entre o gatilho e não impedia, e impedia que a arma disparasse. O cidadão apertava o gatilho, mas o cão pegava no dedo do soldado e impedia que o projétil fosse detonado, não picotava. E nós ficamos naquela luta, ele não largava o revólver, o soldado ali, com o dedo já sangrando. Em determinado momento eu lembro que eu apertei muito o cidadão, apertei mesmo, acho que ele ficou sem ar e largou a arma. Nesse momento ele largou a arma, nós dominamos, aí eu tive uma taquicardia, tive que ir para o pronto-socorro. Você não morreu Por pouco. Por causa do o delegado, o soldado com o dedo sangrando, e aí nós dominamos o cidadão. Na verdade, você teve uma reação de conter ele, mas cá entre nós, é temerária, porque a hora que você pulou em cima do cara... Ele poderia ter atirado, acho que ele foi surpreendido pelo meu salto e não disparou. Eu acho que ele se assustou naquele momento, mas é evidente que ele poderia ter disparado. E aí então nós colocamos ele no xadrez até que eu fui para o pronto-socorro, lá fiquei em observação, voltei para o plantão, como não tinha outro delegado, tive que concluir o flagrante, isso foi numa véspera de Natal. Concluí o flagrante, ele ficou preso, a família foi, e eu fui, saindo do flagrante, eu fui conversar diretamente com o juiz de direito que estava lá no fórum, pedindo a ele que não aceitasse nenhum pedido de liberdade para aquele cidadão, porque ele estava realmente imbuído na vontade de matar a mulher. E além disso, ele havia também dito que saindo me procuraria novamente. Então eu fui, conversei com o juiz, que era o juiz da primeira vara criminal, e expliquei a ele a situação, e de fato esse cidadão não foi colocado em liberdade, ele ficou até o dia do julgamento preso, e quando foi julgado foi condenado, ficou mais uns tempos na prisão e depois ganhou a liberdade para cumprir o resto da pena. Esse foi um caso também que eu não me esqueço, está devidamente registrado nesse álbum que você tem nas mãos. Viu? E que eu incentivei o Max para virar livro. Né? Livro de causos de polícia. Eu estava dizendo a você, Douglas, ainda há pouco, que eu lá na Assembleia tenho uma funcionária, colega de trabalho, que ao ver esses 8 livros que eu levei para que algumas pessoas tomassem conhecimento, ela ficou muito motivada a escrever um livro. Ela achou que aí tem material suficiente para um bom livro retratando a vida do dia a dia de um policial. E eu estou propenso realmente a deixar com que ela veja com carinho tudo que aí consta e passar para o papel. Eu estava vendo aqui os recortes que o Max colocou, né, aqui nesse book, vamos dizer assim. E aqui, ó, João Carlos Lopes Borbulhantes. O delegado de trânsito, Dr. Maximino, é um homem muito trabalhador. Olha as curiosidades da época. Até dá para pegar aqui, ó. Olha aí, ó. Isso é de 1983. E eu vou até ler um pouquinho da coluna do João Carlos Lopes, que olha aí, ó, Borbulhantes. Né? Volta aí agora, ó. Olha aí, ó. As notícias da época, hein? Essa sua, né? O delegado Maximino Fernandes Filho é um homem muito trabalhador. O seu trabalho à frente da Delegacia de Trânsito é um dos mais elogiados. Outra, as notícias da época. Valdir de Lúcio é um dos vencedores da temporada de pesca em alto mar. Também seguiu para um giro no exterior Maria Eudóxia Cunha Bueno, interessada em refrescar a cabeça. Sérgio Chapelin acertou com a TVS. Vai fazer o show do Sem Limite. Anteontem, votos de louvor a Nair Benáquio pela dedicação aos jovens, aos carentes de Jundiaí. E, olha, interessante, viu? Puxando
meu amigo falecido, marido da Fátima, grande juiz de direito, puxando, e desembargador, puxando uma big mesa de juízes, advogados, promotores, o doutor Paulo Sérgio Fernandes, noite de grande festa. Antônio Gomes do Amorim vai reunir a ala jovem para comemorar o seu nato em grande estilo e super discoteca. Olha aí, Amorim. Max, conta aquele caso que você me contou do cara que matou e jogou o cadáver no poço. Você lembra disso ou não? Ah, sim, lógico que me lembro. Jamais esquecerei. Era um jovem de nome Ricardo Tambelli, me lembro bem até o nome dele. Esse jovem era de São Paulo e veio a um super pátio de um supermercado onde eram vendidos carros usados aqui em Jundiaí, lá na região da Ponte São João. Esse jovem foi com o seu carro, se não me engano, um Voyage preto, e dois indivíduos, um maior de idade e um menor, se apresentaram, gostaram do carro e disseram que iam comprar aquele veículo. Diziam ter o dinheiro na casa, no Jardim Tamoio, e para lá conduziram o jovem Ricardo, que lá receberia o dinheiro e deixaria o carro. Assim foi feito, só que ao chegar na casa, lá no Jardim Tamoio, eles mataram o Ricardo, mataram com choques elétricos, colocaram os fios na tomada, desencaparam e enrolaram no corpo do Ricardo, e assim ele morreu, com choques elétricos. Enterraram o corpo nas cercanias dessa casa, uma casa muito pequena onde eles moravam, onde os dois, o comprador do carro e o seu amigo menor de idade moravam, e enterraram o corpo lá na terra, no quintal da casa, e ficaram com o carro. O pai do jovem veio até o distrito policial, que era ali perto do supermercado Russi, nos fundos do supermercado Russi, na Ponte São João, e ali lavraram o boletim de ocorrência de desaparecimento do jovem e do carro. A primeira providência minha foi bloquear qualquer transferência daquele carro. E dias após, os dois roubadores do veículo e assassinos venderam esse carro numa agência de automóveis ali da Ponte São João, receberam 3 cheques em pagamento. E, obviamente, que quando o comprador, o dono da agência, tentou legalizar a situação do veículo para vendê-lo, não conseguiu porque o veículo estava bloqueado. Ele, então, foi até o distrito policial, me procurou, para saber por que o veículo estava bloqueado. Então, narrei a ele todos os fatos. Ele disse que poderia reconhecer, como de fato reconheceu o Ricardo, o Edmar, que era o autor... O assassino. O assassino, o autor do crime, e ele disse, foi esse rapaz realmente, o nome dele era Edmar. Nós fomos até a casa do Edmar, que o dono da agência nos deu o endereço. Lá fomos informados que ele era um marceneiro e estava instalando armários embutidos num apartamento de um prédio ali, no mesmo bairro. Eu fui para lá com o investigador. Se eu forçar um pouquinho, ainda lembro o nome do investigador, nesse momento não me lembro, mas investigador muito eficiente. E nós fomos ao apartamento e encontramos lá o autor do crime, que estava realmente trabalhando, era um bom marceneiro, e estava instalando armários embutidos no apartamento do comprador que havia comprado recentemente. Eu dei voz de prisão, levamos ele para a delegacia. Ele deu o nome e o endereço do menor que o acompanhava quando do crime. Nós prendemos também o menor e ele negou, a princípio negou, mas na delegacia nós insistimos e ele acabou confessando. Acabou confessando e disse onde estava enterrado o corpo. Nós chamamos o corpo de bombeiros, fomos até o local por ele indicado. E lá os bombeiros desenterraram, e o pai do jovem morto estava presente. Foi uma cena muito triste, quando os bombeiros tiraram o cadáver e o pai, o estado já não era possível
reconhecer, porque já estava em estado de decomposição o corpo, mas o pai reconheceu o relógio do filho que tinha no braço. O pai chorou muito, nós tentamos consolá-lo, mas ele não parava de chorar e assim não foi esclarecido o crime. Esse autor do crime, eu acho que o nome dele pode ser dito sim, porque ele cometeu um crime bárbaro, Edmar, e ele foi condenado a muitos anos de prisão, mas lamentavelmente ele fugiu da prisão em Jundiaí. Eu já trabalhava em São Paulo, eu já havia sido transferido para São Paulo, quando eu li a notícia que havia uma fuga na cadeia de Jundiaí, li o nome dos fugitivos e encontrei o nome dele dentro dos fugitivos. E é o que consta, até hoje, o Edmar não foi localizado. Nossa, acabou fugindo e... Fugiu, e eu não tenho notícia de que ele tinha recapturado. Ele era do Nordeste, de um estado do nordestino, e certamente deve ter ido para lá, e eu não tenho notícia. Pode até ser que ele tenha sido recapturado, mas eu não tenho notícia dessa recaptura. Vamos falar um pouquinho, Max, o que você hoje, da polícia daquela época, a polícia de hoje, os recursos daquela época, os recursos de hoje, a criminalidade daquela época, faça um paralelo, o que você sente hoje? E você também foi da Marta Suplicy em São Paulo, quer dizer, você pegou toda essa mudança, como é que você vê isso? Olha, Douglas, como eu disse no início da nossa fala, eu cheguei em Jundiaí como delegado de polícia em 1976. Jundiaí, naquela época, tinha muito poucos recursos humanos e materiais para trabalhar. Nós chegávamos a fazer diligências para a polícia com nossos próprios automóveis. Nós trabalhávamos, às vezes, 24 horas direto, ou mais até, pela falta de delegados, falta de escrivães. Foi uma época muito difícil, mas eu não tenho nenhuma dúvida em dizer que a polícia, naquela época, tinha mais vontade de trabalhar. Mais motivação, você acha? Tinha mais motivação, mesmo com poucos recursos, a gente se desenvolvia as nossas atividades com garra, com carinho, porque nós tínhamos alguma coisa que hoje não temos. Hoje nós não temos o salário nosso, aquela época não era dos piores, era um salário razoável. E com o passar do tempo esse salário foi sendo diminuído cada vez mais. Hoje é um salário irrisório, salário só para falar da carreira de delegado. O delegado hoje nós temos 27 estados, do delegado de polícia de São Paulo é o 25º. Você vê como ganha mal, é o pior salário. Nós temos estados brasileiros que pagam o dobro do salário que os delegados recebem aqui em São Paulo. Só para falar de delegados, sem mencionar carcereiros, sem mencionar investigadores, escrivão de polícia e as demais carreiras policiais, todas recebem muito mal. Então, a motivação, a falta de recursos, que essa ainda lamentavelmente persiste, fez com que o delegado realmente perdesse aquela garra que ele tinha de esclarecer crimes. Ainda fazem muito, mas eu acredito que sem motivação. Muitos são obrigados a fazer o chamado bico para poder complementar a sua renda e manter a sua família. E isso é lamentável, porque o governo de São Paulo precisa entender que o policial, para trabalhar com motivação, esclarecer crimes e impedir o acontecimento de crimes, que é a função da polícia militar, o policiamento preventivo, ele tem que entender que o policial precisa ganhar bem. Enquanto o policial de São Paulo não ganhar aquilo que realmente merece, nós vamos ter realmente um policial obrigado a desenvolver outras atividades paralelas, que na verdade passam a ser as atividades principais, porque ele ganha mais no bico do que ganha na polícia, e ele, quando vai trabalhar cansado, já sem muita motivação. Não que essa seja a causa única, mas é um dos fatores que atrapalha a eficiência da polícia, digamos assim. É óbvio que nós temos outros fatores
que precisam ser combatidos. Nós não temos um plano de segurança pública, um programa de segurança pública. Todas as vezes que muda o comando das polícias, muda o sistema de trabalho da polícia. Nós não temos um programa do governo que deva ser seguido. Enfim, nós teríamos que ficar aqui muito tempo para dizer tudo o que acontece para que a polícia realmente venha a produzir mais e venha realmente a impedir com que a escalada do crime cada vez cresça em nosso estado. Tá. Olha, não, mas nós vamos voltar a debater isso porque é muito importante e principalmente de alguém que tem tanto conhecimento assim na área de segurança pública. Nós vamos chamar um breve intervalo e voltamos já já. Liba Contabilidade, sua empresa em boas mãos. Serviço de assistência contábil, RH, tributária e na legalização de pequenas e médias empresas. Serviços de consultoria, gestão, auditoria e perícia para pequenas e médias empresas. Rua Lima 34, Ponte São João. Telefone 4587-2557 e 4816-4069 ou acesse o site www.liba.com.br. Aleduce Uniformes, qualidade, bom atendimento e preços imbatíveis. Tudo em uniforme escolar. João Omair Simeonato, número 46, Jardim Esplanada. Loja 2, Mercadão da Cidade. Aleduce Uniformes, só quem fabrica pode vender mais barato. Se engane, tem coisas que seu filho não está preparado para ver. Confira sempre a classificação indicativa. Ministério da Justiça, Governo Federal. Documentários, informação, desenhos animados, diversão e tem música. Muito mais pra você. Tem aqui TV Japi, a TV de Jundiaí. Japi, muito mais aqui. Esporte um golaço, esporte é aqui. Um time de primeira, ligados na TV Japi. A TV de Jundiaí. Olá, amigos, voltamos pela TV Japi, revista ao vivo. E hoje estou aqui com meu amigo Maximino Fernandes Filho, que foi delegado aqui de polícia, é delegado aposentado, foi delegado aqui durante 12, 13 anos, foi comandante da Guarda Civil Metropolitana no governo Marta Suplicy, hoje é assessor de segurança pública para os deputados na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo. E é um dos assessores do Partido dos Trabalhadores na área de segurança pública. Marques, você é da época que vocês enfrentavam, né? Enfrentavam o secretário de Segurança Pública, vocês lutavam por verba, lutavam por salário. Conta um pouco dessa época. Que não era assim meio subserviência como é hoje, não. Vocês peitavam mesmo. Foi no início dos anos 80, nós estávamos numa campanha reivindicatória por melhores salários. Aqui em Jundiaí nós formamos um grupo integrado por Jair Tucci, Paulo Bicudo, Orestes, Sebastião Ara, Sebastião Valencisi, inúmeros outros delegados, e realmente nós íamos às reuniões que aconteciam lá em São Paulo,
promovidas pela Associação dos Delegados de Polícia. E quando, eu me lembro bem que quando os companheiros, os colegas lá de São Paulo viam nosso grupo de Jundiaí chegar, eles falavam, chegou o grupo de Jundiaí, agora vai pegar fogo. Nós chegamos a fazer uma proposta a primeira proposta de greve da Polícia Civil de São Paulo foi feita pelo grupo de Jundiaí, do qual eu tinha muito orgulho de ser o porta-voz. Você era orador, né? Eu era o orador do grupo e realmente é o que usava a tribuna para dizer, né, o que nós queríamos. E a greve quase foi realmente naquela oportunidade aprovada pela plateia toda, pelo plenário, mas me lembro bem que à época o então delegado do diretor do Detran fez uma contraproposta, disse que o governo em 30 dias daria tudo aquilo que nós estávamos pleiteando para que nós não fizéssemos a greve. A greve não foi feita e porque acreditávamos que a promessa seria cumprida. Você lembra que era o governador ou não? A promessa era o Franco governador Montoro? Era o Franco Montoro, início dos anos 80. Ele golpeou vocês, né? E o secretário de Segurança era o Michel Temer. Hoje vice-presidente da República. Eu me lembro bem que a crise instalada na segurança pública de São Paulo, em grande parte pela atuação do grupo de Jundiaí, do qual já mencionei alguns nomes, resultou na queda do secretário de Segurança, Michel Temer. Naquela época, o Montoro se viu numa situação que não poderia manter o secretário no cargo, tendo em vista a crise que se instalou na Polícia Civil. O secretário de Segurança saiu. Vocês foram culpados de ele virar vice-presidente da República. Uma das razões. Mas depois ele voltou, em outro governo, ele voltou a ser secretário, depois enveredou para o mundo da política, se elegeu deputado federal e hoje é vice-presidente da República. Mas você dizia que naquela época nós enfrentávamos o governo. Realmente, existia um elan, uma garra maior dos delegados de polícia que hoje estão completamente desmotivados. A Associação dos Delegados de Polícia hoje, ela realmente não é aquela entidade representativa onde os delegados iam, discutiam, interessados naquilo que faziam. Hoje, realmente, ela é mais uma entidade de lazer, digamos assim, porque o governo radicalizou, o governo, quando as lideranças se manifestam, já logo de imediato procura ou cooptá-las, oferecendo algum cargo, algum comissionamento, ou puni-las. Então, realmente, isso fez com que realmente os delegados não tenham reivindicações com tanta força como tinham antigamente, que nós enfrentávamos. Eu mesmo, aí já em São Paulo, em várias campanhas reivindicatórias, me lembro que chegava para trabalhar nos distritos e o chefe delegado titular, o seccional, me chamava e falava, você andou falando mal da cúpula da polícia, você vai trabalhar no Jardim Robru, que é o extremo leste de São Paulo, ou vai trabalhar em Parelheiros, vai trabalhar na favela do Heliópolis. Eram as penalizações, mas nós enfrentávamos, mesmo assim. Hoje em dia já não existem mais delegados com vontade de enfrentar a cúpula da polícia, e isso é o que está impedindo que a classe realmente seja reconhecida. Mas é bom que eu deixe registrado aqui que o governador Montoro, nós conseguimos muita coisa. Foi o governo mais democrático de todos os que eu conheço desde que sou delegado. Ele recebia, quando a Associação dos Delegados pedia uma audiência, o Montoro recebia, assim, a diretoria da Associação dos Delegados. Eu me lembro que nós reivindicamos naquela época a eleição do Conselho da Polícia Civil, que são os diretores de departamento. E ele disse, olha, isso eu não posso dar a vocês, mas eu vou dar 20%. Vocês vão eleger 20% dos conselheiros, que já foi uma grande conquista, só que ele fez por decreto. Mas ele atendeu a nossa reivindicação em parte, ele era um governador democrático que nos ouvia. Ele saindo, entrou em seu lugar Orestes Quercia, que com um dos primeiros atos do governo revogou o decreto que o Montoro tinha feito, permitindo à classe, por voto direto, eleger 20% dos conselheiros. Ele revogou e nunca mais houve a reconquista desse direito de eleição direta dos conselheiros. Mas você afirma que o Montoro foi um dos maiores governadores, ou dos melhores governadores que o Estado de São Paulo já teve? Eu não tenho dúvida em reconhecer
que o Franco Montoro foi o governador mais democrático de 1900, após a ditadura, o Montoro foi o governador mais democrático que o estado de São Paulo já teve. Vamos até falar um pouquinho, antes deixa eu até dar uma cutucada em você aí, a respeito do nosso prefeito aqui, que você conheceu bem na Assembleia, né? O Pedro Bigardi, enquanto Sim, deputado, você sim. na Assembleia lá, como assessor de segurança, me fala um pouquinho, como que... Então, o deputado Pedro Bigardi, eu tive muitas conversas na Assembleia, ele é um deputado do PCdoB, era um partido de oposição como o PT, então as votações do PT, do PCdoB e do PSOL eram sempre contrárias aos projetos do governo, que diga-se não só porque era oposição, porque realmente analisava. Às vezes o governador, às vezes ainda hoje é assim, o governador age como um rolo compressor na Assembleia. A base de situação do governo na Assembleia, que é a grande maioria, aprova tudo que o governador manda para lá, e não importa se é bom ou mal, eles aprovam. E nós analisamos, e se entendemos que o projeto não é bom para a sociedade, votamos não. O pessoal, o PT e o PCdoB estão sempre irmanados nesse voto contrário aos projetos que não beneficiam a sociedade. Então eu conversei muitas vezes com o deputado Pedro Bigardi, um deputado muito atuante na Assembleia, posso até usar o adjetivo brilhante, foi um deputado brilhante, reconhecido por todos como tal, e torci muito para que ele ganhasse aqui a Prefeitura de Jundiaí, como de fato ganhou, e tem o PT na vice com o Durval Orlato, que também eu tenho muito prazer de conhecer o filho do Durval, que é meu amigo, o Gerson, e eu acho que Jundiaí realmente tem tudo para crescer durante o mandato do Pedro Bigardi, com uma administração moderna, voltada para a sociedade, e vamos torcer para que realmente ele faça uma grande administração que o povo de Jundiaí merece. Max, vamos até falar, abre aqui pra gente aqui, vamos até falar o seguinte, na área de segurança pública, que hoje é um dos calcanhares de aqueles do governador, sem né? dúvida. Porque, e não é só em relação digamos assim, a uma melhor estrutura que possa ter, ou um plano de governo, porque eu concordo com você, eu sou um dos fundadores dos Conselhos de Segurança, né, dos CONSEGs, que hoje virou CONSEG, e que infelizmente acabou hoje sendo muito mais... Está desvirtuado. Desvirtuou, até um trampolim político, vamos dizer assim, do que... Podemos sim dizer isso. Era o que eu imaginei na época e o que eu exerci, o meu trabalho enquanto cidadão na época, de otimizando os trabalhos na área de segurança pública, né, com cidadania junto com o governo, para otimizar os recursos e fazer funcionar. E uma das coisas que eu sempre bati mesmo foi isso, falta de planejamento na área de segurança pública. Aí vem um novo secretário, muda tudo, troca todos os nomes, quer dizer, a política se altera, né, na área de segurança, quando não, deveria ser um planejamento discutido, inclusive na Assembleia, aprovado um plano de segurança pública e aquilo para os 4 anos. Você concorda? Concordo, então totalmente. Fala um pouco sobre isso. Eu imagino uma indústria, uma empresa funcionando sem um planejamento. Hoje faz uma coisa, amanhã faz outra, entra um chefe, muda, a produção não vai ser mais assim, vai ser diferente, e o chefe muda, vem outro chefe, faz... Assim é a segurança pública em São Paulo. Você sabe quanto tempo demora para quebrar uma empresa dessa? Não dá, pouco demora tempo. 3 meses. Pouco 3 tempo. meses uma empresa dessa quebra. Todo o processo produtivo, ele estanca, porque não existe um planejamento a longo prazo. Então as coisas não acontecem. O governo de São Paulo troca muitos secretários. A opinião pública age, às vezes o secretário realmente não é bom, tem que mudar, e muda. Mas pode mudar quando o secretário quiser. Mas é que os secretários não podem ter uma atuação de improviso. Eu quero isso, o outro vem que é outra coisa, ele tem que ler a cartilha estabelecida pelo governo, não importa de que partido seja o governo. Na minha ideia, o governo deveria mandar para a Assembleia Legislativa
um projeto de lei estabelecendo um programa básico de segurança pública para o Estado de São Paulo. Você acha possível fazer isso? Dizendo, vai ser assim, 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 a investigação vai ter que ser assim, o policiamento preventivo vai ter que ser assim, vão ter que usar tantos mil homens dia, tantos mil homens noite, e tudo escrito. A Assembleia normalmente recebendo o projeto, tem o prazo de emendas, os partidos de oposição, os partidos de situação poderiam examiná-lo, apresentar, aperfeiçoá-lo, fazer emendas, e o governo, então, poderia fazer ali um plano, um programa de segurança pública da sociedade, porque os deputados representam a sociedade, seriam a sociedade fazendo o seu programa de segurança pública, que todos os secretários que passassem pela segurança pública seriam obrigados a cumprir na íntegra, sob pena de serem demitidos pelo não cumprimento daquele programa estabelecido pelo governo. Eu acho que essa é uma das medidas que nós temos que urgentemente fazer em São Paulo, porque Douglas, recentemente eu vi o secretário da Segurança atual, Fernando Grella, e também o governador, dizerem que a Polícia de São Paulo é muito eficiente, porque ela nunca prendeu tanto como está prendendo agora. E que o resultado disso é que as prisões estão lotadas. Nós temos hoje em São Paulo um pouco mais de 200 mil presos. Ora, eu entendo que esse raciocínio é totalmente equivocado, porque se as prisões estão cheias, se a polícia prendeu muito, é porque ocorreram muitos crimes. Polícia eficiente é aquela que impede a ocorrência de criminosa. É a polícia preventiva que age antes do crime, ela está ali, atuante, para impedir o crime. Se a polícia falha, o crime acontece. A polícia prende aquele que já cometeu o crime. Por isso as prisões estão cheias. Isso é uma evidência de que o policiamento preventivo não está funcionando em São Paulo. Polícia eficiente é aquela que prende pouco porque evita o crime. E nós temos isso em São Paulo? Absolutamente não. As prisões estão cheias, a perspectiva é que elas fiquem cada vez mais cheias, os crimes cada vez mais acontecendo na rua, as organizações criminosas imperando, crescendo, e nós não sabemos onde vamos chegar. Vamos combater o crime? Vamos. Primeiro, programa de segurança pública. Segundo, pagar bem aos policiais, porque eles merecem. O governador vive dizendo que a Polícia de São Paulo é a melhor do Brasil. No entanto, não reconhece como sendo a melhor do Brasil, haja visto o mísero salário que lhes paga. Agora eu quero provocar você. Há a possibilidade, digamos assim, porque é cíclico, as pessoas acabam se desencantando com o governo, que acaba às vezes se arrastando por longos e longos anos, fazendo os seus sucessores, e às vezes a população se cansa disso porque esgota, isso é natural, e muda. Nós temos dois partidos que acabam polarizando no estado de São Paulo. Sim. Não vou nem falar do resto do Brasil. PT e PSDB. Sim. No governo do estado, o PSDB já está aí há muitos e muitos e muitos anos. Até ouso dizer que as pessoas vão se cansando disso e acabam alterando. Quem é o próximo candidato do PT? Acaba entrando. O PT vai fazer isso? O que você acha? Você é um dos homens fortes na área de segurança do Partido dos Trabalhadores. Você acha que o PT faz isso? Olha, o governo atual do Estado de São Paulo está desgastado. Ele nunca esteve tão desgastado e uma das razões é a falta de segurança pública, digamos, a insegurança pública. Ela está desgastando o governo e a possibilidade da oposição ganhar, tirar realmente os tucanos do Palácio dos Bandeirantes é muito grande nas próximas eleições. Agora, o Partido dos Trabalhadores sempre teve uma visão muito clara da segurança pública. Ele combateu sempre o governo dos tucanos nessa área. E eu não tenho dúvidas. Os deputados que militaram na área de segurança pública do Partido dos Trabalhadores, com o qual eu convivi, sempre reclamaram pela falta desse programa de governo no estado de São Paulo. Eu não tenho dúvidas que, se o governo de São Paulo realmente ganhar, se o candidato do Partido dos Trabalhadores ganhar as próximas eleições e nós tivermos o governador em São Paulo, esse programa de governo vai ser pensado junto com a sociedade e ele vai sair do papel. Você acha que vai?
Eu acho que vai. Eu não tenho dúvidas quanto a isso. E olha, eu estou conversando com um dos homens fortes da área de segurança pública do Partido dos Trabalhadores e que quando teve na atuação da Guarda Civil Metropolitana no estado de São Paulo, ou na cidade de São Paulo, com a Marta Suplicy, você foi para cima da bandidagem, não foi? Fala isso para mim. A Guarda Civil Metropolitana, ela está inserida no texto constitucional, mas muito se questiona se a Guarda Civil pode prender as pessoas na rua, fazer revistas. É claro que a Guarda Civil Metropolitana não tem competência para parar veículos ou parar pessoas e efetuar revistas, mas ela tem o dever, como todo cidadão, aliás, o Estado tem o dever, a Guarda Civil e qualquer cidadão pode, se encontrar alguém cometendo um crime, prender. E a Guarda Civil, que roda na cidade de São Paulo e outros muitos municípios em São Paulo hoje tem Guarda Civil Metropolitana, Guarda Civil Municipal, melhor dizendo, eles rodam 24 horas com as viaturas. E nós temos municípios que a frota de viaturas da Guarda Civil e o efetivo da Guarda Civil é muito maior que o da Polícia Militar da cidade, de algumas cidades. Então, essa Guarda Civil rodando, fazendo as suas rondas durante 24 horas, é evidente que ela se depara com uma grande quantidade de atos criminosos e faz a prisão em flagrante delito. Eu, enquanto comandante da Guarda, todos os dias recebia na minha mesa relatórios sobre prisões de bandidos presos pela Guarda Civil Metropolitana. Me lembro até de um caso que um dos maiores líderes do PCC, foi preso por uma equipe da Guarda Civil Metropolitana num ato criminoso, encontrou dentro do automóvel uma grande quantidade de armamento pesado. Fomos ver, era um bandido do PCC, da alta cúpula do PCC. Então, eu acho que a polícia tem que ser atuante, tem que ser presente na sociedade. Eu já disse antes e vou repetir, policiamento preventivo é o segredo para nós combatermos a criminalidade. A Guarda Civil é isso, é policiamento preventivo. Deve ser vista pelos prefeitos com um carinho todo especial, porque realmente os munícipes de muitas cidades confiam muito mais na sua Guarda Civil, que são... os guardas civis normalmente são pessoas que moram na cidade, conhecem a comunidade, sabem na rua quem mora. É muito mais fácil fazer policiamento assim. Ao contrário de policiais militares que moram em bairros distantes, às vezes em outros municípios. Então, a polícia local, eu acho que tem condições de fazer um policiamento preventivo muito melhor. Nós, na Guarda Civil Metropolitana, Douglas... Eu falar uma coisa para você, até para te cutucar mais ainda. Porque você pegou uma cidade das mais violentas do estado de São Paulo, que era Diadema. Sim. E eu me lembro que Diadema estava nos noticiários assim, direto. Sim. Você foi secretário de Segurança Pública. O que você fez? Então, Diadema, quando nós assumimos a Secretaria de Segurança, aliás, não existia Secretaria de Segurança. Isso foi em 2001, quando eu me aposentei. Nós fizemos toda a legislação da área de segurança pública, criamos a Secretaria de Segurança Pública Municipal e fizemos uma integração que deu muito certo com a Polícia Militar e com a Polícia Civil. Nós fazíamos policiamento preventivo, nós fazíamos rondas gigantes em toda a cidade, de dia, de noite, e fizemos uma grande campanha de apreensão de motocicletas, que em Diadema uma grande parte dos crimes eram cometidos por garupas em motocicleta, pessoas, a dupla que andava na motocicleta. Nós fazíamos blitz na cidade, apreendemos motocicletas, mas tantas motocicletas que não tinha mais pátio em Diadema para guardar tanta motocicleta, todas elas sem documentação, muitos produtos de furto, e os crimes em Diadema foram diminuindo. Além disso, nós fazíamos fiscalizações, lá foi criado a lei seca. Os bares só podiam permanecer abertos até às 11 horas da noite. Mas não adianta você fazer uma legislação dizendo os bares, a partir de hoje, não pode mais abrir, após as 11 da noite tem que encerrar. Não adianta você fazer a lei se você não fiscalizar. Em Diadema isso deu certo, porque houve fiscalização. Saía Guarda Municipal, Polícia Militar, Polícia Civil, os fiscais de posturas municipais faziam multas, fechavam. A lei seca em Diadema deu certo. Deu certo? Deu certo. Os bares fechavam às 11 mesmo? Fechavam às 11, porque eram fiscalizados rigorosamente.
o crime Diadema caiu, despencou. Tanto que Diadema ganhou prêmios internacionais por ter conseguido baixar em tão pouco tempo a criminalidade. Era o segundo estado mais violento, em alguns momentos chegou a ser o primeiro, segunda cidade, digo, do estado em violência, e ela conseguiu baixar essa violência em níveis que ninguém acreditava. Isso é um exemplo de que, existindo vontade política, existindo um planejamento, existindo uma integração das polícias, é possível sim ter muita eficiência no combate ao crime. E olha, e você citou uma das coisas muito interessantes, porque quando eu pensei nos conselhos de segurança lá atrás, esse foi um dos motivos principais que eu pensei, integração das polícias. O cidadão, Max, ele não quer saber se existe polícia militar, polícia civil, guarda municipal. Ele quer ter o quê? Sensação de segurança boa. Concorda? Ele quer estar protegido. E não importa se o Estado é dividido entre município ou Estado. Não importa. Isso não interessa para o cidadão. O que o cidadão quer é se sentir seguro e que os índices de criminalidade na cidade que ele mora diminuam. Concorda comigo? Eu concordo, sim. E uma das coisas principais é o quê? União das polícias. Integração das polícias. Guarda municipal, polícia militar e polícia civil, juntos, fazendo um trabalho o quê? Muito mais preventivo do que curativo, vamos dizer assim. Olha, Douglas, fala sobre isso. A respeito da integração das polícias, existem duas correntes de especialistas em matéria de segurança pública que defendem teses a respeito da unificação das polícias. Eu, particularmente, me insiro na corrente que defende a unificação das polícias. Durante todo o tempo que militei na polícia, e foram quase 30 longos anos, eu percebia, dia a dia, que é difícil, as duas polícias realmente não se bicam. Embora exista, o governo diga que existe uma integração, as cúpulas da polícia também digam que existe um perfeito entendimento, nós sabemos que não é assim. Na reunião está tudo bem e tal, saiu cada um para o seu lado, é um a falar mal do outro. Essa integração é muito difícil. E para o povo é muito difícil perceber que as polícias não se entendem. O povo quer realmente uma polícia atuante que esteja integrada, unificada, para poder combater... Uma só polícia. Uma só polícia, porque você percebe, hoje, nós sabemos, a viatura da Polícia Civil não tem nenhuma comunicação com a viatura da Polícia Militar. Elas podem estar numa rua bem próxima, um crime acontecendo, uma não sabe que tem uma viatura da polícia atendendo uma ocorrência naquela rua. Então, isso é incrível. Duas polícias com administrações diferentes, com compras diferentes, não se comunicam entre si. Eu, particularmente, acho que enquanto nós também não pensarmos com seriedade sobre a existência de uma única polícia, nós vamos ter muita dificuldade em combater o crime. Marquinhos, agora vou dar uma má notícia, o tempo acabou. Nós tínhamos muito ainda que falar, não é, Douglas? Dava aí uns 2, 3 programas e você vai voltar. Já fica aqui o compromisso de você voltar. Imagina. Agora você vai falar, porque quanto tempo nós temos? 1 minuto, ó. 1 minuto. Fala do que você faz com essa voz de radiofônica que você tem. O que você faz com essa voz? Ô, Douglas, além de ter vivenciado aí quase a maior parte da minha vida como delegado de polícia, eu sempre fui um amador do futebol, sempre amei o futebol, sou um torcedor fanático da Associação Portuguesa de Desportos, gostei sempre muito de futebol, e hoje eu tenho um programa esportivo, que é o programa Companheiros da Bola, da Rádio Web Linha Direta, do Diretório Estadual do PT, e esse programa ele é conduzido por mim e pelo companheiro Ramon Zermeta, e vai ao ar todas as terças-feiras às 20 horas e com reprise às quartas-feiras às 12, e pode ser acessada a Rádio Linha Direta pelo endereço eletrônico www.pt-sp.org.br. Então reprisa, vai lá, repita. www.pt.sp.org.br.
E eu e o Ramon falamos aí nesse programa Companheiros da Bola, tudo sobre futebol paulista de todo o Brasil, falamos sobre seleção brasileira, Copa do Brasil, Libertadores, fazemos comentários, palpitamos sobre resultados. É um programa que nós temos recebido dos internautas que nos ouvem, que agora nós estamos chamando de radionautas, nós temos ouvido elogios e isso tem feito com que a gente se esmere cada vez mais para aperfeiçoar o programa que nós estamos levando ao ar pela Rádio Linha Direta, Web Rádio Linha Direta do Diretório Estadual do PT. Legal. Max, olha, o nosso tempo terminou. Foi um prazer imenso revê-lo, um prazer imenso a gente bater papo, contar os casos. Olha, tem casos aqui que não acabam mais e tudo registrado pelo Max. E muito interessante para mostrar aí um pouco da história policial da nossa cidade. O Max hoje é um dos homens fortes do Partido dos Trabalhadores na área de segurança pública. E um prazer muito grande trazê-lo aqui ao programa e as câmeras da TV Japi aí para suas despedidas. O Douglas, eu volto a agradecer o convite, gostei muito, tive muito prazer em participar do seu programa. Hoje vim com 2 álbuns aqui das minhas histórias de polícia, mas eu já disse, eu tenho 8. Então temos ainda muitas histórias para contar e terei muito prazer, se você assim o desejar, voltar aqui para conversarmos um pouquinho mais sobre essas histórias policiais. Muito obrigado. Legal, vamos ficando por aqui, um abraço a todos.